Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao curso O Perfil de 8 Pregadores, que é uma realização da Escola Teológica Boas Novas, em São Sebastião, Distrito Federal. Devido à pandemia, esse contexto em que estamos vivendo, nós não vamos poder nos reunir por um breve tempo, que nós esperamos, na sede da Escola Teológica Boas Novas. As aulas que são sempre às segundas-feiras, são aulas presenciais, mas nós decidimos gravar algumas aulas com o intuito de não prejudicar o nosso curso, que faltam somente 3 aulas para a gente concluir. As últimas 3 aulas nós vamos analisar, hoje nós vamos analisar o perfil do pregador Timothy Keller, na próxima aula do Hernandes Dias Lopes e, por fim, do Emílio Garofalo Neto. Vamos começar orando. Pai, nós louvamos o Teu nome e te damos graças porque aprova o Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós te bendizemos e te louvamos porque não depende do homem, porque se dependesse, na verdade, seria insuficiente. Toda a obra foi feita por Cristo lá na cruz e nós te bendizemos por isso e te louvamos porque através do poder e da autoridade do Teu Espírito, a Tua palavra, ela penetra nos corações e traz vida. Nós pedimos ao Senhor para que faça desse estudo um momento de edificação para o nosso coração e preparação para exercermos o ministério da pregação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, eu coloquei no grupo do Zap, da turma, alguns materiais, desde slides, mostrando uma breve biografia do Timothy Keller. Coloquei lá bem slides mostrando uma lista bibliográfica, livros de autoria do Timothy Keller. Colocamos também um texto em PDF resumindo a teologia do Timothy Keller. Colocamos o link de uma pregação que Timothy Keller fez no parlamento inglês. E agora nós vamos fazer uma pequena análise, através desse vídeo, da homilética do Timothy Keller. Lembrando que essa análise ela vai ser feita a partir de vídeos que nós já assistimos e principalmente deste livro que eu quero mostrar para vocês, que é um livro muito importante do Timothy Keller, que é o livro Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. E eu gostaria também de indicar outro livro. Timothy Keller ele é um autor best-seller e tem um outro livro que é muito interessante, A Fé na Era do Ceticismo. Tem outros livros, que ele publicou, vários, muita coisa boa, tá? Nós vamos começar analisando o que Timothy Keller chama de boa pregação. Bom, Timothy Keller, ele afirma que uma pregação impactante, diferenciada, é aquela que causa transformação na vida das pessoas exatamente por causa da obra do Espírito Santo. Então, para ele, uma boa pregação ela é diferenciada pelo componente que, na verdade, é fundamental para a mensagem, a ação do Espírito Santo. Ele vai mostrar que a performance humana, ela meramente entretém. O propósito mesmo é pregar fielmente o texto bíblico, ler, explicar e aplicar o texto na autoridade e no poder do Espírito Santo. Então, ele resume dessa forma. O que é uma pregação, uma boa pregação? É aquela que o diferencial dela mostra a ação do Espírito Santo. Timothy Keller vai falar muito sobre a questão de pregar Cristo, de pregar o Evangelho, de pregar cristocentricamente, que é um tema muito importante devido a tantos tipos de pregações que temos visto, mas como um teólogo brasileiro disse, como aquela passagem bíblica. Pedro foi até o túmulo, foram até o túmulo e chegar lá, o corpo de Jesus não estava, tiraram Jesus dali. Aí, Frank Ferreira, que é o teólogo brasileiro, ele fala assim, olha, muitos sermões estão assim, tiraram Jesus do sermão. E aí Timothy Keller vai dizer o seguinte, que o propósito da pregação é apresentar a Bíblia em sua plenitude, e pregar a Bíblia em sua plenitude significa pregar Cristo como tema e substância principal da mensagem da Escritura. Então, observa bem, o tema e a substância
principais, né, no plural, da mensagem da Bíblia. E aí nós vamos ver o quê? Que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que só existe um tópico na Bíblia: Jesus. E para onde quer que nos voltemos na Bíblia, Jesus é o assunto principal. Esse é o pensamento do Timothy Keller. E ele vai mostrar que a importância de pregar o coração cultural. Timothy Keller é muito conhecido por ser alguém que consegue expor a Bíblia de uma linguagem bem clara, cristocêntrica, prática, bem imaginativa, bem incisiva. Por quê? Porque ele fala que ele tem que pregar o coração cultural. Ele fala que para alcançar as pessoas, os pregadores do evangelho devem desafiar a narrativa da cultura em pontos de confrontação. Tem um livro dele que eu acho bem interessante, que eu quero mostrar para vocês, que é o livro Deuses Falsos. Nesse livro, ele fala que as promessas vazias, ele fala do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa. Ele vai dizer que os principais ídolos do nosso tempo são dinheiro, sexo e poder. E ele vai mostrar que são promessas vazias, isso daí. E que a única resposta, a única esperança realmente é Jesus. Então ele vai confrontar os pontos fundamentais da cultura. E isso ele vai fazer aqui com o fim de mostrar o quê? O evangelho, de revelar Cristo, mostrar que Jesus é a nossa aspiração mais profunda. Tudo que a gente procura para preencher o coração, na verdade, ele vai dizer o quê? Essas coisas só trazem vazio. Somente Jesus é a esperança. Somente Jesus é a solução para nós. E aí, Timothy Keller também vai falar sobre as tarefas da pregação. Bom, ele fala que pregar biblicamente, para ele, é o quê? É estabelecer uma conexão por meio de um texto bíblico. Esse texto que ele fala o quê? Texto cheio de autoridade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, ela tem essa autoridade. É Deus falando ao coração. Então, pregar biblicamente, para ele, exige o quê? Estabelecer essa conexão do texto bíblico com o ouvinte. E lembrando que esse texto tem autoridade divina. E para ele, o Keller, servir a palavra é fazer exposição da palavra. É extrair o sentido original do texto, com fidelidade, com discernimento, e tendo em vista o quê? Todo o restante do ensino bíblico. Tem o texto no seu contexto breve, mas também ele quer ver o quê? Todo esse texto em toda a escritura. Que é o que nós vamos ver a apresentação do evangelho mais à frente. Que o evangelho, ele está em toda a Bíblia. Ele é o cerne da escritura. Então, cada texto que for pregar, ele tem que ser visto no todo da Bíblia. Nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso. O fato é que o pregador que nós estamos analisando, ele diz que não há substituto para a pregação. E ele diz que o ministério da pregação ele deve ser centrado no púlpito, mas não restrito ao púlpito. Por quê? Ele é centrado no púlpito, realmente, mas não é restrito só ao púlpito, porque existe o aconselhamento, o discipulado, às vezes é a pregação para um público geral, às vezes para um público específico, às vezes para um grupo grande, às vezes para um grupo menor, às vezes para uma só pessoa. Então, a ideia da pregação não é só a pregação pública, mas também tem a pregação que às vezes está nas conversas informais do dia a dia. E para ele, a pregação ela está no cerne, é o centro. E ela tem que estar centrada ao púlpito, mas é muito mais do que isso. E a palavra de Deus, ele vai falar sobre a palavra de Deus e a habilidade humana, é um ponto muito importante. Porque o propósito da pregação não é apresentar os resultados, como Keller fala, da investigação empírica, da reflexão filosófica, da pesquisa acadêmica que o pregador fez. Eu costumo pensar assim, é igual você vai comer. A
pessoa trouxe a comida. A pessoa que preparou a comida, ela fez todo o processo, aquele trabalho. Mas ali na hora você vai comer. Então, o pregador, ele se assemelha muito a isso. Ele prepara toda a comida, a receita. E tem ali a receita, segue direitinho e serve a comida. Por quê? Porque alguns pregadores acham que pregar é dar uma aula acadêmica, teologicamente falando. Não estou dizendo que não deva existir teologia na pregação, porque pregação é teologia. Não teologia no sentido de uma falsa teologia. Por exemplo, eu não suporto teólogos que inventam teologias. O verdadeiro teólogo para mim é aquele que ensina o que está na Bíblia. Teologia é a palavra de Deus. Teólogo é aquele que lê, explica e aplica a palavra de Deus nos ensinamentos. Bom, então, o Tim Keller, ele fala muito sobre essa questão da palavra de Deus e a habilidade humana. Ele fala que o pregador tem que se preparar bem, saber usar uma linguagem acessível e etc. Mas ele sempre vai dizer o quê? O segredo está no Espírito Santo, está em Deus. A soberania, a exclusividade, na verdade, seria a melhor expressão. A salvação é obra exclusiva de Deus. E claro que existe habilidade humana, mas tem que tomar um certo cuidado, porque essa habilidade pode acabar o quê? Roubando a cena. Sabe, que o pregador é mais visto do que o texto. Sendo que o pregador ele tem que tomar um certo cuidado, porque a pregação é totalmente diferente dos discursos que a gente vê, da oratória que o mundo ensina. A pregação é o quê? Resumidamente, a pregação expositiva é ler, explicar e aplicar o texto de maneira que as pessoas entendam e que tenham uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, não há substituto para a pregação. E a palavra de Deus, ela é suprema. Existe a questão da habilidade humana, a linguagem acessível. Por isso que esse curso ele ajuda muito a gente a analisar vários perfis de pregadores. Por quê? Porque a gente quer entender uma forma que a gente consiga alcançar através da pregação da palavra de Deus. Então, a pregação ela não tem como propósito mostrar as habilidades humanas. Não. É Cristo que tem que aparecer. E aí, avançando, Timothy Keller fala uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da pregação expositiva e pregação tópica. Porque algumas definições que são feitas em alguns livros e por alguns homiletas são complexas e às vezes podem ser até contraditórias. De achar que uma pregação temática ou tópica não seja expositiva. Se a gente for observar os sermões de Charles Spurgeon, se for analisar da forma como é vista hoje, seria sermão tópico, com mensagem temática. Mas é totalmente expositiva a pregação, porque a exposição ali não é um tipo de sermão, é uma forma de lidar com o texto. Às vezes pega uma palavra, como por exemplo a palavra justificação, e expõe toda a doutrina da justificação na Bíblia. Então, existe aquela pregação sequencial, que você pega um livro da Bíblia, vai pregando parte por parte, até completar todo o livro. Mas o que Tim Keller faz é o seguinte, ele vai mostrar que a pregação expositiva, na visão dele, é a explanação sistemática da Escritura, que é feita semanalmente, durante as reuniões regulares da igreja. É interessante a forma como ele fala, por quê? Porque ele vai dizer que toda pregação expositiva ela é parcialmente tópica. Por quê? É um tópico de toda a Escritura. Então, ela acaba que é parcialmente tópica. Mas toda pregação tópica ela é expositiva, porque ela está expondo uma parte do todo. Então, a melhor forma é entender o quê? Que a pregação expositiva ela pode ser um sermão expositivo, ela pode ser um sermão temático, ela pode ser um sermão biográfico, porque pregação expositiva é uma coisa, sermão expositivo é outra. O sermão expositivo ele pode ser uma pregação expositiva, mas nem toda pregação expositiva é um sermão expositivo. Às vezes um sermão temático, às vezes um sermão textual pode ser uma pregação expositiva, porque pregação expositiva está mais ligada à forma de lidar com o texto, né? Expor o texto, ou expor o tópico, ou a palavra, ou a doutrina, e etc. Então, só repetindo aqui, para Tim Keller, a pregação expositiva ela é parcialmente tópica, e o sermão tópico, fiel à Escritura, ele também terá de consistir em várias mini exposições de textos diversos da Bíblia. Aí Tim Keller pergunta,
por que pregar expositivamente? Ele vai dizer que a pregação expositiva é o melhor método para expor e comunicar a convicção de que a Bíblia é verdadeira. Porque o texto, ele fala por si, e toda a autoridade está no texto, não está no pregador, não está na oratória, na habilidade do pregador, está no texto bíblico. Quando a pregação é feita fielmente, é o próprio Deus falando ao coração das pessoas. E aí, ele vai avançar e vai dizer assim, que devemos pregar o evangelho sempre. Isso é interessante, por quê? A gente corre o risco de pregar um texto sobre criação de filhos, sobre obediência aos pais, sobre casamento e etc., e não apresentar a Cristo. E aí está um erro grave. Se bem que se a gente for olhar os textos biblicamente e interpretar corretamente, a gente vai ver que Cristo está lá. Mas o problema é quando nós ensinamos sobre casamento e não apresentamos Cristo como centro do casamento. O centro da relação entre o pai e o filho, a mãe, a filha, o centro de missões, o centro da oração e etc. Então, o pregador, ele, na perspectiva do Timothy Keller, deve sempre pôr o texto no contexto da Bíblia toda. Existe o contexto do livro bíblico. Você pega um texto lá de Efésios, você vai interpretar ele de acordo com o contexto ali de Efésios, mas também você tem que ver o texto no contexto de toda a Bíblia. Assim você vai conseguir pregar o Evangelho, porque o Evangelho está em toda a Bíblia. Alguns acham que o Evangelho é só lá em Jesus, nos 4 Evangelhos. Não. Os livros históricos apontam para Cristo, os livros proféticos, os poéticos, os evangelhos, as cartas, o livro de Apocalipse, os livros históricos, todos apontam para Jesus. Então, a Bíblia é, no final das contas, segundo o pregador que nós estamos analisando, ela tem uma única e grande história. E ela chega no clímax dela exatamente em quem? Em Jesus Cristo. Ou seja, pregar Cristo é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar Cristo. É pregar a obra da salvação, a obra da graça. A lei faz parte do Evangelho, a graça faz parte do Evangelho. Então a gente tem que ter a visão completa da Bíblia. E aí, avançando, nós vamos ver o quê? Se o texto do Antigo Testamento for, por exemplo, sobre o templo, Timothy Keller fala, então você poderá pregar Cristo como o último templo. Aí ele cita lá João 2. É interessante. Isso. Se o texto trata do tabernáculo, nós vamos ver, nós vamos apontar para quem? Para Jesus, que tabernaculou-se. Então, isso é interessante. A gente sempre vai partir do ponto principal de cada texto e sempre haverá um caminho para pregar Cristo com integridade. Cristo é o centro. Ele também fala para pregar a partir de cada gênero ou seção da Bíblia. Isso é interessante, porque a gente precisa seguir o tom do texto. O pregador tem que seguir o tom do texto. É um texto doutrinário, histórico, é de lei, é profecia, é poesia. Então, assim, a gente tem que conhecer os gêneros literários, porque também para ser um pregador fiel, tem que ser um intérprete fiel da Escritura. Então, tem que seguir os gêneros literários, ou as seções da Bíblia. Interpretar a lei como lei, profecia como profecia, narrativa como narrativa, doutrina como doutrina, e etc. E aí está o detalhe, pregar Cristo em toda a Bíblia. Como assim? Temas como oração, missões, criação de filhos, obediência aos pais, casamento, e por aí vai. Tudo aponta para Jesus. E tem o desafio de pregar Cristo em toda a Escritura. Se a gente for pregar todos os livros da Bíblia, a gente tem que sempre apontar para Jesus, que é o tema central. Timothy Keller também fala que devemos pregar Cristo em cada parte, ou cada grande personagem bíblico. Ele vai falar que todos os principais personagens e líderes da Bíblia nos apontam para Cristo, que é o líder máximo, que nos chama para buscar a Deus. Ele vai citar e vai dizer que Jesus é o verdadeiro e superior a Adão, a Abel, a Abraão, a Isaac, Jacó, a Moisés, a José,
Jó, Davi, Esté, Jonas e por aí vai. É interessante que quando ele dá o exemplo de Jonas, ele fala assim que Jonas foi lançado para fora do barco por causa do seu pecado, e Jesus, porém, é lançado na tempestade suprema por causa do nosso pecado. Então, olha só o link que ele apresenta apontando para Cristo. E ele fala que a gente tem que pregar Cristo em cada grande imagem da Bíblia. Ele vai citar, por exemplo, a serpente de bronze no deserto, apontando para Cristo, o sistema sacrificial e do templo, o sistema cerimonial, né, as leis de purificação, do altar, os sacrifícios e o próprio templo revelam quem é Jesus e o que ele fez por nós. Então, tanto as leis do Shabat quanto do jubileu apontam para quem? Para Jesus. A árvore da vida aponta para Jesus. Então, ele fala da importância de pregar uma mensagem contextual. Ou seja, que tenha o contexto, prega uma mensagem de acordo com o contexto bíblico e a mensagem contextual que vai trazer para os dias de hoje, de acordo com a realidade do público ali que está ouvindo a pregação. Então, assim, ele fala que o pregador ele tem que saber se identificar com a cultura à sua volta, saber interpretar a escritura e também interpretar a cultura que está em sua volta. É interessante que quando a gente vai em livrarias seculares, a gente procura ver ali os livros que são mais vendidos. Ali a gente já percebe um pouco do que impera na mente da cultura em nossa volta, à nossa volta. Então, assim, a gente tem que pregar, identificar a cultura, porém, a gente não pode deixar de confrontá-la. Nem estudar a cultura só por estudar a cultura. O evangelho é supracultural, a cultura tem que se curvar diante do evangelho. Então, o que significa o quê? O que ele chama de antagonizar os ídolos da sociedade e, ao mesmo tempo, demonstrar respeito pelas pessoas, mas mostrar esperança em Cristo. Ou seja, isso significa comunicar o evangelho de um modo que não seja apenas compreensível, mas também o quê? Convincente. Ele vai dialogar, vai conversar, vai analisar, mas ele vai mostrar que há uma única esperança, que é Jesus, que é aquele que preenche todos os anseios da alma humana. E aí ele vai falar sobre a importância de se usar um vocabulário mais acessível e bem explicado. Isso é interessante, porque ele fala assim, ó, se você vai usar termos teológicos na sua pregação, como, por exemplo, hermenêutica, escatologia, aliança, justificação, ele fala, explique bem esses termos. Ele não vai dizer, ó, não use os termos, mas se vai usar esses termos, explique bem. Tem que dar as definições teológicas na própria linguagem dos ouvintes. Se souber explicar esses termos teológicos na linguagem dos ouvintes, isso é bem interessante. Falar na linguagem que eles entendam de maneira maravilhosa. E às vezes você pode tratar da doutrina, eu já vi pregadores, por exemplo, tratar de infralapsarianismo e supralapsarianismo, mas não usa nem esses termos, porque senão a pessoa vai até se assustar. Mas ele prega aquilo ali de uma forma que as pessoas entendem. O homem perdeu o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden quando pecou, ou então, não, até a queda já estava decretada por Deus, já estava determinada por Deus. Alguns vão dizer assim. E aí, o que nós vamos perceber é que tem que explicar, definir os termos teológicos na própria linguagem das pessoas que estão ouvindo. A pregação, por Timothy Keller, ela tem que alcançar a mente moderna. E como pregar a mente moderna? Ele pergunta. Mas ele mesmo responde, ele fala, olha, o segredo de pregar a uma cultura, conforme ele já disse em todo esse livro que ele escreveu, ele diz que o quê? Consiste em identificar as narrativas culturais que servem de referência para eles. O que está servindo de referência para aquela cultura? Ele diz, ó, identifica.
Depois que você identificar, você vai pregar de maneira que sejam alcançados. Como, por exemplo, o vídeo que a gente passou para os alunos, uma pregação que o Timothy Keller fez no parlamento inglês. Então, observa bem, olha, o público era um certo tipo de pessoas, podiam ter pessoas crentes, não crentes, vários tipos de pessoas, e ele foi ali, em 20 e poucos minutos, ele consegue o quê? Aplicar o evangelho de maneira bem interessante, bem aplicativa e implicativa também. Então, ele fala assim, ó, não se intimide diante da cultura. Ele fala assim, ó, as filosofias do mundo vão e vêm, erguem-se e caem, mas ele diz, a sabedoria do evangelho, a palavra que nós pregamos, continuará sempre atual. É muito interessante porque existem peculiaridades de culturas que você precisa saber para poder alcançar aquela cultura. Mas existem vazios que todo ser humano tem. Negro, branco, homem, a mulher, de qualquer época, de qualquer geração, de qualquer lugar. Rico ou pobre. Ou seja, o ser humano foi criado para Deus, para glorificar a Deus. Então, ele precisa de Deus. Então, aí você já consegue entender que há um vazio que todas as culturas têm, que precisa ser preenchido com o Evangelho. Ele também fala para pregar Cristo ao coração. Isso eu acho muito interessante, como ele faz, porque ele está dizendo o quê? Procura captar o interesse e a imaginação do ouvinte. E ele fala que para pregar para o coração, tem que ser de coração. As pessoas observam isso. As pessoas conseguem observar se o pregador acredita no que está pregando. Se está pregando com vida, se é de coração. E ele fala, ó, use ilustrações, porque isso ajuda a pregar o coração. Isso trabalha a questão da mentalidade, da imaginação. Ele fala assim, ó, entenda que todos são pecadores, que todos precisam de Deus. E ele usa uma frase muito interessante, que eu fiz questão de anotar. Ele fala assim, ó, o pecado é a ação suicida da alma humana contra si mesma. Vou repetir. O pecado é a ação suicida da alma humana contra si mesma. Então, assim, o problema do ser humano é o pecado. Existem vários tipos de pecado. Mas aí tem um pecado original, que a pessoa precisa nascer de novo, através da regeneração, da conversão, é o novo nascimento, que a pessoa precisa receber a palavra. Então, assim, isso já faz entender o quê? Que não precisa ter medo, não há o que temer sobre o que nós pregamos, porque as filosofias vêm e vão, elas passam, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. E aí ele fala para a gente pregar de maneira bem prática. Como assim? Ele fala, converse com diferentes tipos de pessoas. Tem que entender isso. Quando a gente estuda o Sermão do Monte, a gente vê vários tipos de pessoas e Jesus conversava com todas as pessoas. A gente precisa ter em mente o crente, o descrente, o crente que está fraco, o crente que está mais animado, o descrente que é aquele, vamos supor, o ateu, o cético, o agnóstico, adepto de uma outra religião. Então assim, ele falou, ó, converse com as pessoas diferentes. E ele também fala o quê? Entremeie a aplicação ao longo do sermão. Tem pregadores que preferem deixar as aplicações para o final, tem pregadores que colocam algumas aplicações no desenvolvimento do sermão e deixam grande parte das aplicações para o final, e outros já vão aplicando desde a introdução do sermão e vai indo, entremeando, como diz o Timothy Keller, porque a aplicação tem a ver o quê? Enquanto que a interpretação diz assim, o que o texto que o autor escreveu, o que significava para as pessoas daquela época, a aplicação já diz o quê? O que esse texto tem a ver comigo hoje? Então isso ajuda muito as pessoas a entender e colocar na prática. Aí ele fala para criar um esboço em torno de um tema do sermão, que encaixa na passagem. Ele vai falar de materializar os pontos, aqui ele já está falando como redigir uma mensagem expositiva. Ele falou, entenda o texto, dentro do contexto imediato e também de toda a Bíblia, anota os itens do que diz esse texto, aí depois escolha um tema principal para o sermão e apresenta a ideia central do texto. Depois ele falou, cria um esboço em torno do tema que se encaixa na passagem bíblica que você vai pregar
e materializa esses pontos, esses tópicos que nós falamos, com o quê? Com argumentos, com ilustrações, com exemplos, com imagens, e até mesmo apresentando outros textos bíblicos que têm a ver com aquilo que está sendo pregado. Então, assim, você tem um esqueleto e vai enxertando, colocando carne nesse esqueleto. Você pega o texto, vai vendo os pontos desse texto, procura entender a ideia central e vai enxertando os tópicos com argumentos, com ilustrações, exemplos, imagens e outros textos bíblicos. Aí tem uma última coisa, que é o que ele chama de meta-esboço. Que toda mensagem que ele vai pregar, ele tem como que esse meta-esboço. Tudo vai encaixar. Ele vai falar de família, ele vai falar de missão, vai falar de oração, vai falar de sofrimento, de santificação. Mas ele sempre tem o quê? Um meta-esboço. Nós vamos ver que outros pregadores que a gente já estudou, por exemplo, o Billy Graham, a gente percebe que ele tem um meta-esboço também. E sempre vai apresentar o plano original de Deus, vai mostrar o pecado, depois vai mostrar que o homem não pode fazer nada, depois mostra que Deus tomou a providência, e depois diz o que a gente tem que fazer. Timothy Keller, ele coloca assim, 5 pontos, a introdução. A introdução a gente fala qual é o problema. Ele já apresenta no início qual é o problema. Ou seja, ele vai mostrar o nosso contexto contemporâneo. Ele fala assim, é isso que nós temos diante de nós. Vamos supor que eu vou falar sobre o sofrimento. Então ele já mostra o problema do sofrimento do nosso tempo. Aí no segundo ponto, ele vai tratar os pontos iniciais. O que a Bíblia diz? Por exemplo, ele começa falando sobre sofrimento, na introdução, qual é o problema, e depois já vai mostrar o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. Então, assim, é o contexto cultural, original do leitor. Enquanto que no primeiro ele já mostra o contexto de nós hoje, o que nós estamos passando no sofrimento. No segundo ele vai mostrar o que o texto lá está dizendo sobre o sofrimento, o texto bíblico, para os leitores originais, os leitores primários. Nós já somos secundários. Os primários são aqueles, por exemplo, Paulo escreveu aos Colossenses. Então, os Colossenses são os primários. Nós somos secundários. E ele vai mostrar assim, e é isso que nós devemos fazer. Aí, no terceiro ponto, ele chama de pontos intermediários, que é o quê? O que nos impede? Ele vai mostrar o contexto interior do coração, dos ouvintes atuais, e por que nós não conseguimos fazer. Por que a gente não consegue vencer o sofrimento? Qual o problema do sofrimento? Ele vai mostrar as causas do problema, mas também vai mostrar a nossa impotência diante do sofrimento. Aí no quarto ponto, que são os pontos finais que ele chama, ele já vai mostrar que Jesus cumpriu o tema bíblico ali que ele está abordando. No caso, a gente está dando aqui o exemplo de sofrimento. Ele está dizendo, Jesus sofreu por nós, lá na cruz. E ele resolveu o problema. Ele vai apresentar Jesus. Ali é a parte da cristocentricidade do sermão. E por último, é o que ele chama de aplicação, que ele vai dizer como você deve viver agora pela fé em Jesus. Vou dar um outro exemplo para a gente tentar aqui imaginar, de acordo com um meta-esboço do Tim Keller. Imagina só o tema casamento. Então, a introdução é o quê? Qual é o problema? Ele vai mostrar os problemas dos casamentos. Ele vai mostrar o contexto cultural de hoje, o contemporâneo. Qual o problema dos casamentos hoje? Ele vai dizer assim, é isso que nós temos diante de nós. Nós temos um problema. Aí depois, ele vai mostrar os pontos iniciais. Aí já vai dizer o quê? O que a Bíblia diz sobre isso? Ele escolheu um texto bíblico. Vamos supor que ele escolheu lá de Paulo aos Efésios, ou de Paulo aos Colossenses, que fala sobre casamento. Então ele já vai mostrar o quê? O que a Bíblia diz? A introdução mostra o contexto contemporâneo para nós hoje, o problema do casamento hoje. Já o segundo ponto, que são os pontos iniciais que ele chama, ele já vai mostrar o contexto cultural original do leitor. Ele vai falar, aqui Paulo está dizendo isso, que é para fazer. O terceiro ponto, ele chama de pontos intermediários. Então, o que nos impede? Ele vai dizer assim, da dureza do coração acerca do casamento. Ele vai mostrar o que impede os casamentos hoje. Ele vai mostrar o interior do coração dos ouvintes atuais. Ele vai dizer, é por isso que a gente não consegue vencer. É por isso que os casamentos são destruídos. Esses são os problemas do casamento e as causas são essas. Aí depois ele vai apresentar, né, os pontos finais, que é o quarto ponto que ele coloca no meta-esboço, como Jesus cumpre esse tema.
Aí, ok, já parte para a centralidade, vai mostrar que Jesus é o centro de tudo. É mais ou menos assim. O verdadeiro casamento é aquele que glorifica Cristo, que é centrado em Cristo, que é para a glória de Cristo. Aí o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa ao homem como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Não repetindo. O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, olha lá, Cristo no centro. A mulher tem que ser submissa à igreja, a Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, Cristo sempre no centro. Aí depois ele vai mostrar como que a gente deve viver a partir de agora em Jesus. É interessante isso daí porque já são as aplicações, mostrar como é que deve ser o casamento a partir de agora. Aí ele vai quebrar todos os ídolos do casamento, a idolatria da felicidade do casamento, e vai mostrar como quebrar isso, como mostrar, como viver agora um casamento centrado em Cristo, sem idolatria, sem um ciúme, mas um casamento que realmente exalta o nome de Jesus. Então, para a gente concluir, é muito interessante a gente observar que Tim Keller, ele é muito objetivo no sermão, ele é muito direto, ele não fica vagueando, as ilustrações são bem selecionadas, é uma pregação bem imaginativa, bem incisiva, ela questiona, a pregação dele pergunta para a gente, chama atenção, prende, e ele sempre segue esse meta-esboço como aqui a gente mostrou. Ele sempre vai mostrar o quê? O problema e a solução. Ele sempre vai mostrar as consequências do pecado e vai mostrar a solução para o pecado, que é Jesus. A mensagem dele sempre vai culminar em Cristo. Cristo como centro. Desde quando ele prega sobre o filho pródigo, que o centro da história ali do filho pródigo não é o filho pródigo. O centro da pregação sobre o casamento não é o casamento, não é missões, não é oração. O centro é Cristo. Então, todos os temas devem ser pregados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, o nosso desafio é sempre orar, pedir a Deus para que levante pregadores no poder e na autoridade do Espírito Santo e que nos capacite a pregar Cristo como o único e suficiente Salvador, como a única resposta, porque realmente Ele é a única resposta, a única esperança para o perdido. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra, de maneira graciosa, alcançou nosso coração. Nós não somos merecedores. Por isso que o Teu Evangelho é gracioso. Mas o Senhor é tão bom que deu o Seu único Filho para morrer por nós na cruz e ali provou o Seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Te bendizemos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade e pela Tua mensagem. Te louvamos pela vida dos pregadores que o Senhor tem levantado. Pedimos para que levante mais, para que sejam usados para levar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.